Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Que dia é hoje? Que dia é hoje? De uma forma, vamos fazer uma viagem no tempo. Hoje é dia 18 de março de 2020. 18 de março de 2020 e hoje nós vamos trazer a nossa sexta aula do nosso curso de Espiritismo, voltado para o segundo ano de estudos. Para que nós fiquemos com o nosso curso completo, na nossa playlist do nosso canal do YouTube, no nosso canal do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, nós estamos fazendo uma viagem retroativa no tempo para deixarmos todas as aulas postadas, porque nós começamos o nosso curso sem postar as aulas no YouTube. Então, hoje vai ser a última aula, 18 de março, e aí teremos todo o nosso curso completo até o mês de novembro de 2020. Então, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do dia 18 de março de 2020. Mas para a nossa preparação para entrarmos nesse clima espiritual, nós vamos ler um trecho do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. É a mensagem 131, Consciência, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Repetindo, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo. E Emmanuel comenta, curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando a esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito, oferido pelos azorragues de experiências cruéis. A consciência obscura ou tisnada inclina-se para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, recordar o conselho de Paulo, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Gratos somos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando compreender a Tua mensagem à luz da doutrina espírita. E agradecendo a cada benfeitor amigo, a cada amigo espiritual que vem compartilhar conosco, e aos amigos também que agora encontram-se vinculados com esse mesmo propósito de aprender, de refletir, de evoluir. Nós vamos dando início
e te dizendo: muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, aproveitando para saudar aqueles que estão aqui conosco, a Verônica, a Sueli, a Silvina, a Fátima. Que bom, muito bom estarmos juntos nesse encontro de aprendizes do Espiritismo. E nós vamos ver hoje a nossa 6ª aula do nosso curso, que é voltado para o 2º ano, que é a aula do dia 18 de março de 2020, o módulo 1, a vida no mundo espiritual, e o roteiro 5. O roteiro 5 fala sobre a sorte das crianças depois da morte. Muitos têm essa dúvida: o que acontece com um espírito que ainda na sua fase infantil desencarna? Como que é esse procedimento? Mas, antes de falarmos sobre isso, rapidamente nós vamos falar sobre causas de morte na infância e na adolescência. Muitas causas de morte de crianças e adolescentes são através de acidentes. E é possível reduzir esta estatística prestando mais atenção, melhorando os ambientes industriais, recreativos, os transportes, os equipamentos. E nós, com muita tristeza, constatamos o quê? Os acidentes domésticos figuram entre as principais causas de morte na infância. Então, o cuidado que precisamos ter em casa. E causas muito comuns que acontecem na infância desses acidentes são quedas, armas de fogo, afogamento, engasgos, queimaduras, envenenamento, sufocação, falta de segurança no transporte. Então, o cuidado que os pais, educadores, aqueles que cuidam, que acompanham a criança, precisam ter. E nós observamos que, através dessas situações que acontecem, medidas preventivas vão sendo criadas para minimizar isso. Mas é muito importante que nós estejamos muito atentos, porque às vezes a pessoa diz assim: a criança os deuses cuidam, a criança os anjos cuidam, mas não é assim. Nós temos que estar vigilantes. Então, na escola tem um índice de acidente, nas ruas, mas em casa é um número muito grande. E o cuidado que precisamos ter. Às vezes, doenças que poderiam ser evitadas e que ainda são causas de morte na infância, crianças menores de 5 anos, que ainda falecem com enfermidades que poderiam ser evitadas. Às vezes, diarreias e situações que seriam controladas, mas uma falta de higiene, uma falta de cuidado, e que pode ainda ceifar a vida daquele espírito. Mas aí a gente pergunta: e as causas espirituais da morte na infância? Porque tem as causas que a gente viu, causas materiais, mas e as causas espirituais? Como é que se dá essa situação? O que acontece com o espírito? O que acontece com os seus pais, os seus familiares? Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Quando eu era mais jovem, eu ouvia comentários, às vezes, em regiões mais pobres do nosso país, aquelas mães tinham muitos filhos, mas que não chegavam nem à idade de 1 ano. E aí diziam: foi Deus que quis. Mas por quê? Não existiam vacinas, não existiam medicações, antibióticos, meios de prevenir certos acidentes. Mas não podemos tudo colocar na mão de Deus. Logicamente que temos que ter também o nosso cuidado. Então, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Kardec também faz essa pergunta na questão 199 de O Livro dos Espíritos.
Porque quem ainda não teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, não percam essa chance. Ali tem 1019 perguntas que Kardec faz de todas as situações, de tudo. Kardec ali pergunta e os benfeitores respondem. E ele não deixa também de fazer essa pergunta. E eles respondem o quê? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de uma existência precedente. O que quer dizer isso? Às vezes, aquele espírito, numa reencarnação anterior, ele, por algum motivo, às vezes até foi interrompida até por um suicídio. Então, o que acontece? Ele ficou faltando um tempo para complementar aquela existência precedente. Ele vem e aquele tempo que era o necessário para complementar. Mas não é raro também o quê? Que essa morte daquela criança seja uma prova ou uma expiação. Para quem? Para os próprios pais. Não é que Deus seja vingativo, seja punidor, não. Mas a própria consciência dos pais, ela sabe que aquele é o caminho para que ela possa também se redimir como espírito. Mas o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? É uma dúvida que muitos têm. E Kardec também pergunta. E o Livro dos Espíritos agora é uma subpergunta, é a 199, letra A, ou dependendo da tradução do livro, é 199, uma segunda parte. O que os benfeitores dizem? O espírito, o que acontece com o espírito? Recomeça outra existência. Porque alguns acreditam, de outros credos, que aquele que morreu na infância, desencarnou, às vezes até ainda bebezinho, uns dizem que vão para o limbo, outros dizem que se ele morreu na infância é porque ele já não precisa mais reencarnar, outros dizem que vão para determinados lugares, que agora me foge o nome, mas o que eles dizem? Ele vai voltar, como nós também vamos voltar, nós vamos desencarnar e vamos voltar. Eles também vão recomeçar uma outra existência. E aí Kardec faz um comentário sempre com muita lógica, com muita profundidade. O que ele diz? Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo essa existência, a sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito? De metade do gênero humano da que morre na infância. Ora, ele diz, se nós vivemos até uma idade de adulto, até a velhice, qual seria o mérito daquele que, morrendo ainda na infância, se fosse somente uma única existência? Aquele que viveu mais, errou mais. E aquele que viveu pouquinho, não errou quase nada, porque nem teve chance de errar. Por outro lado, ele teve uma vida sem esforço, porque foi uma vida muito curta, ele não teve que participar das agruras da vida, e ele vai ter a felicidade eterna? Então, não estaria isso muito correto. E as reflexões de Kardec têm muita lógica. Ora, Deus iria criar a metade da humanidade, ainda mais quando Kardec fala isso, o número de mortes na infância era muito grande, porque não existiam as medicações que existem hoje, vacinas e tudo mais. Então, eles iriam já lá para um paraíso e o restante da humanidade correndo o risco de, ao errar, ir para o inferno. Isso pensando em termos de uma única existência. Mas aí também ele faz um outro questionamento. E agora esse questionamento está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6. Qual é o questionamento? Como explicar a justiça divina nas mortes em tenra idade? É difícil, é muito difícil, porque mesmo nós que somos espíritas,
Mas como que nós poderemos falar para um pai, para uma mãe, ou até para nós próprios, se perdermos um filho, ainda bebezinho, ainda em tenridade, a gente vai ficar abalado com aquilo. Mesmo que a gente conscientemente tenha aquela explicação, mas a gente se sente muito fragilizado. E aí, como que a gente vai dizer, às vezes, para um pai, para uma mãe, isso é uma prova para você, é uma expiação? Ou é porque o seu filho, de repente, precisava cumprir esse tempo, por isso que ele desencarnou? É difícil. Então, Kardec nos traz em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, dizendo: problemas são esses, que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Kardec diz: as outras religiões, elas não têm resposta para isso. O Espiritismo tem. Não, é como eu digo, não que seja fácil. A gente tem que ter, nós não podemos ser francos de estar ali uma mãe desolada e a gente dizer, olha, não se preocupe, isso daí pode ter sido uma prova para você, ou uma punição, uma expiação, levante a cabeça, dê a volta por cima. Não. Mas nós temos condições de compreender a bondade, a justiça, a providência de Deus, que as outras religiões não nos dão, as outras filosofias, essa resposta. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra, aí seria muito difícil essa compreensão. Quando nós espíritas temos essa compreensão dessa pluralidade das existências, aquele espírito ali no corpinho infantil, mas já é um espírito que tem uma bagagem e a gente não sabe de quantos milênios, aí a gente pode ter essa compreensão. Mas outra pergunta também que muitos fazem e que ainda em O Evangelho Kardec também coloca: por que Deus permite que uns sofram tanto e outros não? Muitos perguntam isso. Não é possível, Deus não existe. Porque como que Ele permite tantos sofrerem e outros não sofrerem? Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo, abraço com tantas misérias, e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? São essas questões que as pessoas colocam. Não é possível. Como que Deus pode ser bom e permitir que essa criança nasça limitada dessa maneira, nasça com essa enfermidade dessa forma? E aí Kardec nos fala da lei de causa e efeito. Para cada causa tem o resultado. Por virtude, nos diz ele, ainda é um evangelho, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Lá no Evangelho, ou melhor, em O Livro dos Espíritos, ele também fala sobre isso. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E que desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se nós aceitarmos essa realidade que Deus é perfeição absoluta, ele não poderia errar nunca. Ele não poderia nunca ser injusto. Ora, ao efeito, precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, ora, há de ser aonde? Na anterior a essa vida. Numa existência precedente, e às vezes são até de várias existências. Por quê? Aquele equívoco foi tão grande que o espírito não consegue quitar somente numa próxima existência. Ele precisa
A gente pede um empréstimo vultoso no banco e nós vamos quitando a prestação. É o que acontece. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. Ora, Deus é igual um professor. O professor, ele vai recompensar o aluno que se saiu bem. E ele vai dar a nota adequada ao aluno que se saiu mal. Ele não vai inverter a situação ali da avaliação. É a mesma coisa que ele vem nos dizendo. E ele diz, o espírito Sanson, ele nos traz, o espírito Sanson, ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris. E ele desencarnou e ele traz uma mensagem, ele fazia parte daquela sociedade, Kardec fazia isso. Eles entre si se combinavam, olha, quem desencarnar primeiro, vocês façam aí uma reunião e pode evocar para ver se a gente vem trazer alguma informação. E o Sanson, que já tinha sido membro ali daquela sociedade, agora espírito, ele traz uma mensagem em 1863. E ele vem trazendo o seguinte: compreenderdes que o mal muitas vezes está onde julgais. Compreenderdes que o bem, compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. Às vezes não é assim? A gente pensa, nossa, ai, mas que coisa horrível que me aconteceu. E depois a gente compreende que aquilo ali não foi o mal. Ali foi o bem. Naquele momento a gente achou que foi o mal, mas não. E ele vem esclarecendo, ponderando e aconselhando, falando com relação a uma morte. Ele diz, justificando, que é preferível, às vezes, uma morte numa encarnação de 20 anos, é às vezes preferível que aquele jovem ou aquela jovem desencarne aos 20 anos. Por quê? Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Lógico que não. Frequentemente, diz ele, o Sanson, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que, assim, se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. É difícil a gente ter essa compreensão. Por isso que quando nós vamos estudando o Espiritismo, vamos refletindo, nós vamos tendo vamos abrindo o nosso entendimento. Nós não vamos dizer para um pai desolado ou para uma mãe, olha, às vezes, se seu filho fosse continuar, seria motivo de perdição para ele, seria motivo, isso aconteceu para ele se preservar das misérias da vida. Lógico que a gente não vai falar isso, mas nós vamos, quando vamos estudando o Espiritismo, vamos conseguindo ter essa compreensão, porque Deus é amor. Mas o que nós vamos, num momento desse de aflição, a gente vai dar o nosso apoio, o nosso abraço, a nossa vibração, diga, conte comigo, se eu puder ser útil, eu estou aqui. Mas não vamos falar isso para uma pessoa. Mas, e com relação, ainda no capítulo 5 de O Evangelho, no item 21, Kardec nos fala da falta de fé. A falta de fé, que ainda se encontra muito presente. E ele diz, na realidade, os benfeitores vêm dizendo, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Os benfeitores esclarecem que o que não tem fé é que vai sofrer muito. Mas, logicamente, não podemos dizer, então eu sou espírita,
eu não vou chorar, eu não vou sentir falta, eu não vou sentir saudade. Não, lógico que vamos, somos humanos. Mas o desespero muito grande é porque nós ainda não conseguimos compreender essa verdade. É isso que Kardec nos diz. E ele coloca com relação ao espírito infantil. Porque muitos também têm essa dúvida. Falamos, o espírito pode desencarnar numa fase ainda tenra, de idade. Mas o que acontece lá do outro lado? Ele retorna de imediato à forma adulta? Sim ou não? Por quê? Como que isso se processa? Voltando ainda ao Livro dos Espíritos, na questão 381, os benfeitores explicam a Kardec. Eu sempre digo, depende, cada caso é um caso. Ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. Então, nem sempre ele retorna. Por que será que isso acontece? Então, uma outra pergunta. Somente os espíritos com débitos que desencarnam na infância? Será que é correta essa afirmativa? Vamos ver. Francisco Cândido Xavier e o nosso espírito André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10, eles dizem o seguinte, André Luiz esclarece através da mediunidade do nosso venerável Chico. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo. Por isso que também não podemos dizer, se aquele espírito desencarnou ainda numa fase infantil, é porque era um espírito endividado, era para punir o pai, era para punir a mãe, era uma prova. Não. Cada caso é um caso. Então eles dizem, conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo. Com que objetivo, então? Simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. O Espírito vem com uma missão. Ele vem para despertar sentimentos naqueles que o acolhem. Ele retorna. E quando ele retorna, por ele já ser uma alma mais evoluída, ele já volta à sua aparência de adulto, à sua aparência anterior. E aí perguntamos também com relação se há, então, necessidade de instituições espirituais de auxílio à infância. Porque se nem sempre o espírito, ao desencarnar, ele volta à sua fase adulta, e como é que fica o espírito ainda um bebezinho que retorna? Às vezes desencarna no dia do nascimento. Como é que essa situação desse retorno ao mundo espiritual? Como que isso acontece? E ainda no capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz também nos ensina. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Espíritos que ainda não conseguiram certo grau de evolução, eles ainda estão longe de se autogovernarem, de tomarem as suas próprias decisões, não podendo prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. O que André Luiz está dizendo? Cada caso é um caso. Tem espíritos que chegam lá, já conseguem voltar à sua aparência de adulto, e tem outros que ainda não conseguem rapidamente se afastar daquela aparência infantil, porque nós sabemos que o espírito, ele
ele está lá, na sua fase adulta, ou pode estar até numa fase infantil. Ele vai ter uma ajuda, em geral ele vai ter uma ajuda para ele voltar a uma formatação perispírito de tal maneira que ele vá, o perispírito, se acoplar àquele corpo físico e começar a se desenvolver ali no ventre da mãe, molécula a molécula, perispírito e corpo físico. Quando desencarna, para que ele volte o perispírito novamente à fase que ele tinha anterior, de acordo com a sua evolução, ele vai conseguir voltar rapidamente ou ele vai precisar de um tempo para se preparar. Então, existem, sim, regiões no mundo espiritual aonde aquelas mãezinhas benfeitoras acolhem aqueles espíritos e, dependendo da situação daquele espírito, ele ali vai ficar ainda por um bom tempo, às vezes até quando a sua mãe é terrena, desencarna e ali ela retorna e ela se reencontra, às vezes, com aquele filho que ali encontra-se ainda numa fase infantil. Cada caso é um caso. É muito interessante, mas nós conseguimos hoje compreender um pouco como que é esse processo, o que acontece com a sorte das crianças depois da morte. Sabemos que o espírito é imortal, então não tem aquela coisa de que vai ficar, se não foi batizada, vai ser um espírito pagão. Não, não tem nada disso acontece. Então, queridos amigos, nós concluímos hoje o nosso curso de Espiritismo do 2º ano. Todas as nossas aulas vão ficar agora postadas no nosso canal do YouTube e lá no Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Então, entrem lá, na playlist Curso de Espiritismo, 2º ano. Todas as aulas estão lá postadas, essa vai ser postada, e com isso nós fechamos o 2º ano do nosso curso de Espiritismo. A próxima semana, eu acho que nós vamos fazer um intervalo e até aceitamos sugestões. O que vocês gostariam que a gente pudesse depois dar continuidade, já que o nosso curso do 1º ano terminará amanhã e o nosso curso do 2º ano terminará amanhã. Todas as aulas ficarão postadas e aí aceitamos sugestões para as quartas e quintas-feiras. E a gente provavelmente agora, nesse mês de dezembro, faremos um recesso, de qualquer maneira, dos nossos cursos, mas aí teremos, de acordo com o que vocês nos sugerirem, aí nós vamos programar o nosso ano de 2021 para que possamos dar continuidade aos nossos aprendizados. Porque, como Kardec nos disse, o Espiritismo é a ciência do infinito. Então, estamos apenas iniciando, tirando assim um pouquinho dessa pontinha do véu. Ainda temos muito para poder tirar todo o véu que ainda está encobrindo toda essa ciência espírita. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus permaneça no coração e no lar de cada um de vocês. Muito obrigada.